Pensando em Mundial, pro ano que vem, dois nomes que o Flamengo e o Palmeiras podem tentar são Roberto Firmino e principalmente o Pogba, que ficou sem clube. Eu acho que combinam mais com o Flamengo do que com o Palmeiras aqui, pelo tudo que a gente está discutindo. Eu acho que o flamenguista pode sonhar com o Pogba sem problema nenhum. Então, olha só o que o Landim falou, ó. Tem sim, falando sobre a possibilidade, né, de contratação de outro jogador. A gente está vendo essa situação do Gabigol. Certamente nós vamos procurar um jogador para essa posição. Mas para isso, no nosso orçamento, estamos deixando um volume de recursos previstos, que estamos encaminhando para a avaliação do Conselho de Administração. Mas eu acho que é loucura, delírio coletivo, falar dele no Palmeiras. Lógico, a gente faz nossa parte, né? Torcedor é assim. A gente faz a nossa parte, falando, etc. Olha a camisa dele aqui, ó. Mas a gente sabe que dentro dos times brasileiros, quem pode fazer essa loucura? Quem pode? Quem que a gente pode falar assim? Pode. Flamengo. Flamengo pode. Valor de mercado. O Flamengo pode. O Palmeiras tá certinho de fechar com uma bet. Porque o Palmeiras é o time das apostas. Todo jogador que chega no Palmeiras hoje é uma aposta. Se vem da base, é uma promessa. Se vem de outra equipe, é uma aposta. Meus amigos, Flamengo e Palmeiras já começando a se movimentar nos bastidores, pensando na temporada de 2025. Façam suas apostas. Quem será que vai montar o melhor elenco para a próxima temporada, hein? Quem vai fazer as grandes contratações do futebol brasileiro, meus amigos? E aí, hein, rapaz? Olha, no meio do ano passado, os palmeirenses estavam falando, contratamos o Felipe Anderson. Hoje, não querem ver o cara nem pintado de ouro. Flamengo, no começo do ano, contratou Dela Cruz. No meio do ano, Alcaraz. E aí, galera, quem será que vai fazer as maiores contratações, as super contratações? Coloca aí nos comentários e vamos acompanhar o que eles estão falando, né, sobre isso, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Neto Opina Porco e também pro canal do Fernando do Insta Verde, tá? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora, vem comigo, hein? Vamos pro vídeo. Roda aí, produção! Deixa eu observar também, meus amigos, como as coisas estão funcionando aí pro ano de 2025. Você viu aí que a FIFA já liberou uma foto ali do Super Mundial de Clubes, inclusive um pôster, né, muito bonito, com os jogadores ali, representantes de cada equipe. As expectativas, elas são cada vez maiores. E tudo isso, eu acho que representa também, para os times brasileiros, para as equipes brasileiras, a busca por reforços, por um time mais forte. Que agora a gente viu que algumas equipes brasileiras, elas serão cabeça de chave, e isso é extremamente importante para que essas equipes consigam um fôlego a mais. Nós já falamos até sobre isso aqui em vídeos anteriores. Aí eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Essa semana a gente está tendo bastante entrevistas, né, de dirigentes, de diretores, a respeito ali do planejamento das equipes para o ano que vem. Principalmente equipes onde você tem ali Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Equipes que vão disputar o Super Mundial. O Botafogo ainda não é certo, mas talvez dispute. Mas Palmeiras e Flamengo, com certeza, elas são duas equipes brasileiras que já estão certas e, consequentemente, os dirigentes, eles acabam sofrendo muito questionamento sobre o reforço dessas equipes. Sobre a substituição de certas peças, a partida de certos jogadores, a chegada de outros. E isso é natural, é um movimento que vai acontecer e a torcida também vai querer saber a respeito disso. E quando entrevistaram o Boossi, que é um dos dirigentes aí do Palmeiras, e inclusive ele deu de Juvenal Juvencio, né? Vocês lembram do Juvenal Juvencio lá do São Paulo? Porque o cara falou e não falou nada. A gente viu aí, ó, há semanas atrás a entrevista do John Textor, dizendo que vai investir mais no elenco do Botafogo. Então, assim, os caras vão se reforçar. E agora o Boossi, ele vem ali com uma conversinha mole, sabe? Que não convence ninguém. Que ninguém bota fé. É aquele negócio, é só para não deixar sem resposta. Porque ele foi questionado a respeito do planejamento do Palmeiras. Primeiro de tudo, as informações que surgiram foi que o Rony e o Zé Rafael estariam de partida do Palmeiras para o Cruzeiro. E, meu amigo, se isso acontecer,
é pra erguer a mão pro céu e glorificar de pé, irmão. Só que é o seguinte, se for pra tirar o Zé Rafael e o Rony do elenco, você tem que trazer jogadores melhores. Porque a última vez que eu falei isso, eu me ferrei. A última vez que eu falei isso, eu entrei bem. Porque eu falei assim, o Daverson vai sair. Pô, beleza, muito obrigado por tudo. Fim do ciclo, o Palmeiras precisa de jogadores tecnicamente melhores. Aí veio o Rafael Navarro. Aí eu me ferrei. Porque veio um jogador pior. Então, se o Palmeiras fosse livrar de Rony e Zé Rafael, tem que ser pra coisa melhor, não pode ser pra coisa pior, irmão. Não tem como a gente baixar a régua. E eu tenho medo, porque o Palmeiras tem a mania de baixar a régua. Em troca, né, daquela barganha de jogadores baratos. O bom e barato sempre funcionam. Nem sempre, tá, meus amigos? Nem sempre. Mas aí o Bossi falou que não, que o Rony e o Zé Rafael não vai sair, que não vai ter dispensas no elenco. E que o Palmeiras sempre, aquela velha e clássica expressão de Leila Pereira, né? O Palmeiras sempre está de olho para reforçar o seu elenco. Só que não foi objetivo. Não falou posicionamento, não falou jogador. Ou seja, conversa para boi dormir. Meus amigos, é capaz que nessa mudança aí de temporada, vem ali talvez um jogador, outro jogador aí, um jogador ali de Ceará, um jogador ali de Fortaleza. Mas não vai chegar um cara com peso de camisa, centroavante, que vai resolver a parada. Na minha opinião, não vai. E aí o Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista lá pro Flow Podcast. Então, olha só o que o Landim falou, ó. Tem sim, falando sobre a possibilidade, né, de contratação de outro jogador. A gente está vendo essa situação do Gabigol. Certamente nós vamos procurar um jogador para essa posição. Mas para isso, no nosso orçamento, estamos deixando um volume de recursos previstos, que estamos encaminhando para a avaliação do Conselho de Administração. Então assim, basicamente o que o Landim falou é o seguinte, a gente está organizando aqui a casa para ter uma grana para investir num cara que seja o substituto do Gabigol. E aí do outro lado você tem o Botafogo, que o John Textor quer investimento. Do outro lado você tem o Corinthians, que agora quer Roger Guedes, tá querendo contratar outros jogadores. E o patrocinador, já deu sinal positivo pra isso. Neto, mas as dívidas e tal. Não, a gente não tá falando da dívida agora. A gente tá falando de equipes competitivas. Estamos falando de planejamento de 2025. As dívidas a gente fala em outro momento do Corinthians. Queria ver no Palmeiras essa ambição. A ambição de tipo, a gente tá vendo aqui no nosso orçamento pra contratar um jogador assim, chave pra 2025. Mas aí, sempre os nomes que surgem é do Ceará, é da segunda divisão, é do Fortaleza. E tudo bem, pode até ser bons jogadores. Só que não é o cara que vai vestir a camisa e vai resolver o nosso problema. É o cara promessa. É o cara aposta. O Palmeiras tá certinho de fechar com uma bet. Porque o Palmeiras é o time das apostas. Todo jogador que chega no Palmeiras hoje é uma aposta. Se vem da base, é uma promessa. Se vem de outra equipe, é uma aposta. É o time da bet. Tá certinho. Tá certinho. O patrocinador realmente casa exatamente. Tá bom? Luiz fala aqui. Boa noite, Fernando. Pensando em Mundial pro ano que vem, 2 nomes que o Flamengo e o Palmeiras podem tentar são Roberto Firmino e principalmente o Pogba, que ficou sem clube. Eu acho que combinam mais com o Flamengo do que com o Palmeiras aqui, pelo tudo que a gente está discutindo. Eu acho que o flamenguista pode sonhar com o Pogba sem problema nenhum. O Pogba hoje, tá, pessoal? Ele não tá com precificação no mercado. É importante mostrar isso aqui para vocês, Pogba, valor de mercado. Isso por quê? A partir do momento que ele teve a punição, o que acontece? É o mercado que vai ditar quanto que ele custa. Vocês sabiam disso? Será que a Leila Pereira sabe disso? O que vai acontecer? Por que ele não consta valor aqui? O último valor que o Pogba teve foi esse aqui, tá? Então ele atingiu 100 milhões, foi caindo, até chegar aqui nos últimos 15 milhões de euros, com 30 anos. Nesse momento, por que ele está sem valor de mercado? Não se tem notícias do tipo, exemplo, tá, pessoal? Bem exemplo mesmo. Flamengo quer ofereceu X milhões por Pogba.
Aí, Al Nassr ofereceu Y. Al Hilal ofereceu Y. Então o que acontece? A partir disso, vai haver uma precificação. Hoje ele está livre, vai ficar, aliás, livre. A ESPN postou aí que ele está ansioso para voltar a jogar. Mas eu acho que é loucura, delírio coletivo falar dele no Palmeiras. Lógico, a gente faz nossa parte, né? Torcedor é assim. A gente faz a nossa parte, falando, etc. A camisa dele aqui. Mas a gente sabe que dentro dos times brasileiros, quem pode fazer essa loucura? Quem pode? Quem que a gente pode falar assim? Pode. Flamengo. Flamengo pode. Eu vou ler aqui o comentário da Cássia. Não sei como é que tá acordada ainda essa hora, mas tudo bem. Que ela dorme cedo aí, né? Valor de mercado, o Flamengo pode. O tipo de contratação, o flamenguista pode acreditar. O Botafogo pode? Pode, porque o Textor pode fazer essa loucura aí e tal, e trazer para pagar um salário alto. Já paga para alguns jogadores, não vai ser... E o Corinthians pode, porque contrata, não nega e paga quando puder. Já trouxe o Depay, entendeu? É outro que pode. Agora, o Palmeiras, a partir do momento que a presidente falou, não vou trazer super estrelas, aí é o Pogba, não é o Pogbosta, né? Então, a gente não traz o Pogba. Mas esses outros times podem pensar na contratação dele, né? Então, eu creio que no Brasil, esses são os times que podem, de uma forma ou de outra, tentar o Pogba, né? Cara, eu não sei, né, se o Flamengo realmente vai para uma contratação ali, né, de outro patamar agora, né, galera, nessa temporada, no início, né, da temporada de 2025, tá? Até porque nós sabemos, né, que o Flamengo já fez aí muitas contratações agora no meio do ano para suprir as ausências dos jogadores que estavam lesionados, que retornarão agora a partir de 2025. E aí você vai trazer esses jogadores todos que você contratou para o início do ano, mais aqueles que estão retornando, Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, todos esses jogadores vão retornar, né, o próprio Dela Cruz. E aí você vai ficar com um acúmulo muito grande, né, de grandes jogadores no elenco e com salários bem altos. Eu acredito que o Flamengo só vai partir para uma grande contratação caso o Gabigol realmente não renove o contrato. Aí o Flamengo não vai ter o que fazer, vai ter que buscar uma peça de reposição para o lugar do Gabigol, né? E aí o Pedro só volta no segundo, perto, né, do segundo semestre, e aí você ficaria sem atacante, tendo em vista que o Carlinhos, né, poderá ser negociado também no início do ano. Então você teria automaticamente que ir buscar um nome de peso para ser o atacante, o homem de referência, né, o cara gol, o homem gol ali do Flamengo. Tá? Então eu acho que a única possibilidade do Flamengo estar buscando um super nome seria no ataque e para a vaga do Gabigol, ou seja, para substituir uma possível saída do Gabigol. Fora isso, eu acho bem difícil o Flamengo, né, investir tão pesado assim, mas é só o que eu acho. O Flamengo nos últimos anos realmente tem colocado muito dinheiro no mercado, assim também como o próprio Palmeiras, como o próprio Botafogo colocou, né? O Botafogo trouxe Luiz Henrique, Almada, né? Trouxe Savarino, trouxe jogadores ali de peso, tá? Tudo bem, não foi tão caro assim alguns, né? Por exemplo, teve alguns que vieram de graça, outros, né, com valores bem baixos, teve os que vieram com valores altos também. O John Textor tá passando por um problema complicado lá na França, né, com o Lyon. Então vamos aguardar para ver essa movimentação de mercado agora do início da temporada de 2025. Agora, o fato é que Flamengo, Botafogo e Palmeiras com certeza serão ali, né, os carros-chefe em contratações, né, em investimento no futebol. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque são os times que têm realmente colocado muito dinheiro na rua. Mas e aí? Quem você acha que vai ser o time, né, que vai fazer as grandes contratações agora no início de 2025? Coloca aqui nos comentários. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Fernando Insta Verde, pro canal do Neto Opina Porco. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra você. É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!